Amém, igreja? Vou estar lendo a palavra que se encontra no livro de Jonas. Quero trazer alguma coisa aqui sobre Jonas. Jonas é um profeta, conhecido como um profeta menor. E ele viveu numa época bem interessante, e profetizou sobre a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade cruel. Nínive era uma cidade que ela tomava, ela saqueava, ela matava. Então, Deus falou para Jonas: Jonas, vai fazer minha aula. Então, vamos ler aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante, fugindo, de diante da face do Senhor. Amém? Até aqui vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, abençoe esta palavra, Senhor, a qual o Senhor nos deu para esta noite, que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma palavra de entendimento, de salvação, de compreensão, e uma palavra de alimento, Senhor, de tal forma, Pai, que venhamos a estar cada vez mais, Senhor, firmes na Tua presença. Me ajuda, Senhor, nesta noite. Usa minha boca para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Também estou já tossindo um pouquinho, mas Deus é bom todo dia. Igreja, eu não sei se vocês já conhecem a história de Jonas. Jonas, ele é um profeta. Só que Deus, ele falou assim para Jonas: Jonas, vai para Nínive e profetiza contra ela, que eu vou destruí-la. E Jonas, ele fez o quê? Ele desceu até lá onde pega o barco e foi para o outro lado. E ali ele pagou a passagem dele e ele foi, estava indo para Tarsis em vez de ir para Nínive. E ele é conhecido como profeta fujão por causa disso. Sendo que, se você prestar atenção na história, se você prestar atenção na narrativa da história, eu bem que não digo que ele é um profeta fujão, não, mesmo que ele não foi fazer a obra de Deus, foi para o outro lado. Por quê? Porque Jonas conhecia o nosso Deus, que o nosso Deus era bom. Olha só como é que ele sabia que o nosso Deus era tão bom, que se ele fosse pregar contra aquela cidade, e se ele se arrependesse, Deus não mataria mais eles. Então aqui Deus falou: Jonas, vai lá e profetiza que depois de tanto tempo a cidade será destruída. E ele fez o quê? Eu vou para o outro lado, porque eu quero que essa cidade seja destruída. Eu posso até dizer que Jonas foi um pouquinho cruel nessa parte, porque por ele fugir da face de Deus, ele iria permitir que a cidade fosse destruída, porque eles não receberam a palavra para que se arrependessem. É como eu falei mais cedo aqui, a palavra dura que machuca no momento, falar: rapaz, você se arrepende agora dos seus pecados, é uma palavra dura, porque eu estou errado, ninguém quer se achar errado. Mas falar: você se arrepende do seu mau caminho, do seu pecado, de tudo que você faz de errado, porque aí Deus vai entrar com salvação na tua vida. Mais ou menos isso. Primeiro, a palavra ela é dura, depois ela nos traz alegria. E para a palavra de Deus, ela tem que nos trazer alegria em todo tempo, em todo lugar. Então, Jonas falou que esse povo mau, ruim, esse povo que mata, esse povo que rouba, esse povo que destrói, eu quero que ele seja destruído mesmo. Essa foi a minha convicção com relação aos pensamentos de Jonas. Jonas queria que aquele povo viesse a ser destruído, porque ele sabia que ao pregar a palavra, Deus iria se arrepender do mal. Não que Deus se arrependa, é uma colocação de palavra, mas Deus ele se agrada de um coração que se humilha, um coração que se arrepende. E Deus ele pode voltar assim na palavra que disse, se não houver mudança, ou se houver mudança naquilo que ele falou. Se você não se arrepender, você morre. A pessoa se arrependeu, não vai morrer mais. Entendeu como é que é a palavra? Deus ele é assim para nós também.
Deus ele está em todo o tempo falando aqui, ó, meus filhos, fique firme na minha palavra. Porque se você ficar firme na minha palavra, você vai ser salvo. Se você ficar firme na minha vontade, você vai ser salvo. Se você fizer a minha obra, você vai ser salvo. Mas se você fizer a obra do mundo, o mundo vai te consumir. E quem jaz no mundo é o maligno, vai morrer no mundo. Se morrer no mundo, morreu para o diabo, e aí o diabo vai. Tem até uma brincadeira aí, né? Que tem um cara com uma máscara, com um facão, né? E ele fala assim, ó, você vai, ó, aí dá um apito, né? Para dizer que vai passar o facão no cara, porque o cara está amando mais o mundo do que a Deus. Né? O cara está lá com o facão, eu vim te buscar, não, peraí, vamos conversar, eu tenho dinheiro, eu te pago, né? E ele fala, não, já estou prontinho, só vou fazer, ó, passar o facão em você. E é mais ou menos isso. Quem está no mundo ali é o maligno, tentando levar você para a destruição, tentando levar você para a morte, tentando fazer você, e não só você, mas a tua família também ser destruída. O diabo ele quer matar nós, os nossos filhos, a nossa parentela, e Deus quer nos dar vida e vida em abundância. E então Deus mandou Jonas ir lá para a cidade de Nínive e falar, Jonas, prega para a grande cidade de Nínive, clama a ela, porque a malícia dela subiu até a mim, eu vou destruir, mas você prega lá. E aí Jonas foi para Nínive, e no meio do caminho, existem algumas coisas que acontecem, igreja, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus falar que vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Se Deus falar, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado. Se Deus te falar assim, eu vou fazer isso com você, vai acontecer. E aí, Jonas fugiu. Deus podia usar outro profeta? Podia. Mas Deus queria usar Jonas. É você, Jonas, que vai. Aí Jonas lá, né, dormindo dentro do barco. Crente que Deus não estava enxergando ele lá dentro do barco, lá, dormindo. Aí daqui a pouco Deus começou, ó. Deus começou a soprar. Deus começou a soprar vento ali naquele mar e o mar ficou revolto. E naquele momento ali, o mar estava quase engolindo o barco, o navio. As coisas que o barco estava carregando estavam se caindo no mar, estavam se perdendo. E os próprios marinheiros já estavam jogando as coisas que estavam do barco para fora, né, para tentar acalmar a fúria, ou talvez para poder deixar o barco mais leve. E aí eles começaram lá entre si, falando assim, poxa, quem está sendo o causador dessa grande problema aqui, dessa tormenta? Vamos tirar na sorte. Aí foi lá e tirou na sorte. Olha como é que Deus é bom. Deus foi lá e acusou, Jonas. E a sorte caiu sobre Jonas. E eles nem adoravam o nosso Deus, hein? Eles adoravam outros deuses. E ele chegou lá, acorda aí, dormente. Deve dar uns pontapézinhos, acorda aí, dormente. Aí me diz aí quem é o seu Deus, da onde você vem, quem é você? Ah, eu sou profeta do Deus vivo. Aí, pessoal, que? A sorte caiu sobre você, por causa de você que se mata aí desse jeito, está quase morrendo todo mundo. Me diz aí quem é você. Eu sou servo do Deus vivo. E eu estou fugindo de diante da presença de Deus. Foi o suficiente para poder eles entenderem que era Deus dele que estava fazendo aquilo. E aí ele foi lá, né, não sei se ele subiu ou se ele já estava por ali em algum lugar, e ele falou assim, olha, me joga no mar. Se você me jogar no mar, a tempestade vai parar e vocês não vão morrer. E eles temeram. Como é que você vai jogar alguém no mar se o motivo daquela tempestade é ele? Entenda, o seu Deus está fazendo isso acontecer e eu vou fazer você cair no mar, ele vai acabar de engolir a gente. Mas não, ele foi e falou fazer isso e o mar vai se acalmar. E então fizeram, né, o que... Então fizeram o que Jonas falou. Pegaram ele e jogaram ele no mar e o mar ficou calmo. Sendo que os homens temeram. E esses homens que não eram adorador do nosso Deus, oraram para o nosso Deus. Veja bem que de repente ali, conseguiu Jonas até no seu erro, Jonas conseguiu salvar algumas almas para o nosso Deus.
É como eu disse, as coisas que Deus faz e deixa e permite acontecer, tudo tem um propósito. E o propósito, talvez naquela hora, ele seja mesmo até salvar aqueles homens. E mediante aquela situação, aqueles homens oraram para o Deus. Né? Até que foi um pedido, Deus, né? Não nos impute a vida desse homem, né? Não nos mate por causa da vida desse homem. E ali Jonas foi jogado ao mar. E aí veio a grande baleia. A baleia engoliu a Jonas. E ali Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Esta colocação, esta situação, a Bíblia, eu quero dizer algo bem interessante sobre a Bíblia. O Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento tem referência ao Novo Testamento. Por exemplo, Jonas ficar 3 dias no ventre da barriga faz referência a Jesus quando falou lá no templo: destruir este templo e depois de 3 dias ele vai ser reerguido. Sendo que Jesus não estava falando do templo de pedra, Jesus estava falando do teu próprio corpo. O corpo de Cristo era o templo a qual ele estava se referindo. Como muitas outras coisas também, por exemplo, a morte a qual Deus pediu um filho de Abraão, né, para dar em sacrifício, é a referência, né, de Deus dar o filho Jesus para o sacrifício do mundo. E assim é assim o espelho de muitas coisas. E nesse momento aqui, cumpriu-se a palavra que foi dita lá por Jesus, né? Destruir esse templo e depois de 3 dias. E ele vai falar também, nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, que é aquela morte, que é a questão de Jonas ficar 3 dias no ventre da baleia. Aí vocês pensam, igreja, numa situação. Jonas, dentro do peixe, no fundo do mar, o que ele pensava? Estou morto. Agora é só essa baleia me digerir aqui, que até se ela abrir a boca aqui, eu morro. Não tem para onde correr. Até se ela abrir a boca aqui, eu morro afogado. E Jonas lá, como diz a palavra, no ventre do inferno, aqui ó, no capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu quero dizer com isso, igreja, que não importa onde você está, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no calabouço, seja no céu, seja no mar, seja no fundo do mar, Deus ouve sua oração. E Deus ouve a oração de um coração que se arrepende. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, Deus ouve nossa oração, porque Deus é justo. Ele pode não te dar aquilo que você queira, né? Geralmente Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque o que nós queremos, né, é coisas luxuosas, né? Nós queremos uma casa maravilhosa e de preferência que nunca fique suja, né? Que nunca entre poeira, que as louças sempre estejam lavadas, né? Que a água seja sempre na temperatura certa, um carro de luxo, né? De preferência com motorista particular, não é verdade? Então nós queremos coisas que fogem do nosso raciocínio. E Deus muitas das vezes tem dado aquilo que nós precisamos. Deus tem dado à nossa saúde o suficiente para nós permanecermos de pé. Deus tem dado à nossa consciência lucidez suficiente para nós entendermos o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como se cuidar, como deixar de cuidar. E assim Deus vai nos dando aquilo que nós precisamos. E algumas das vezes Ele dá o que nós queremos, mas muitas das vezes Ele nos dá força para nos esforçar e ter aquilo que queremos. Né? Como eu falei aqui, podemos ser ricos? Podemos. Como? Trabalhando. Trabalha, investe o seu dinheiro em lugar que seja produtivo e o seu retorno vai ser grandioso, porque Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te abençoar. Então, nesse caso aqui, Jonas estava lá no ventre do peixe. Jonas estava lá, como diz aqui, no ventre do inferno. Mas ele clamou. Pensa você agora,
no seu pior momento. Pensa você agora naquele momento de tristeza profunda, naquele momento de choro, naquele momento de situações que acontecem com a nossa família, com os nossos familiares, e você está ali tão angustiado, falando, meu Deus, por que tudo isso acontece? Por que, Senhor, que o Senhor permite isso? Tudo tem um propósito. Deus permite todas as coisas acontecer para que tudo venha se ajustar, para que tudo venha acontecer em prol da palavra dele que tem que se cumprir. Se Deus falou na palavra que esse mundo vai cair em trevas, ele vai cair em trevas. Se Deus falou que esse mundo vai ser destruído em fogo, ele vai ser destruído em fogo. Se Deus falou que vai vir o anticristo, vai vir o anticristo. E assim a palavra de Deus está se cumprindo. Em algum momento isso vai se acontecer. A palavra diz que em algum momento vai ser filho contra pai, pai contra filho, esposa contra esposa. Já está acontecendo. Vai ser guerras de um país contra o outro, já está acontecendo. Então, às vezes a gente não entende, por exemplo, aquele tufão lá, ou tempestade turística, que teve lá nas Bahamas, sei lá qual é o nome daquele lugar lá, matou muita gente. Né? Teve também a enchente de Petrópolis, coisa do tipo, matou muita gente. Mas Deus, eu sei que pelas misericórdias de Deus ali, os seus Ele está guardando. Os seus Ele está tomando. Porque tem muita gente que já está sem salvação. Por que eu digo isso? Porque a palavra vai dizer que aquele que blasfemou contra o Espírito Santo já não tem salvação. E se é a palavra que me diz, quem sou eu para falar? E quantas pessoas aí já não blasfemou o Espírito Santo? Quantas pessoas aí já não negou a Deus e fala que não vai querer Deus de jeito nenhum? Eu fiquei sabendo hoje pela manhã que existia um homem que ele foi expulso de um shopping, simplesmente porque ele estava com uma camisa escrito Jesus salva. Pensa, você ser expulso de um lugar porque você está com uma camisa escrito Jesus salva. Pensa agora aonde chegou a crueldade do homem, aonde que chegou o problema do mundo a ponto de acontecer isso. E teve outras coisas que aconteceram com relação a esse tipo de coisa, mas isso tudo, Deus vai falar, não se preocupa não, que coisas piores vão acontecer. Isso aí é só o princípio das dores, isso aí é só o princípio dos problemas, é só o princípio, porque ainda vai haver mais guerra, ainda vai haver mais destruição, ainda não chegou nem a cassação dos crentes, porque a palavra diz que em algum momento os crentes serão caçados. Aquele que não tiver a marca da besta vai ser caçado. E assim nós estamos aí, né? Orando e clamando a Deus para nos guardar, porque Ele disse na tua palavra, vós sereis guardados desses momentos. Não sei como Ele vai nos guardar, se Ele vai nos tomar de um canto para o outro, se Ele vai simplesmente nos defender das coisas que vai vir acontecer, ou se Ele vai nos tomar para Ele já, com um arrebatamento. Não sei como, mas a palavra diz, e eu acredito, e eu creio nessa palavra, amém? Para dar seguimento aqui, aleluia, a palavra vai dizer que Jonas, ele orou, e quando Jonas orou, aleluia, Deus ouviu a sua oração, e depois do tempo determinado para que se cumprisse a palavra de Deus, 3 dias dentro de uma baleia, Deus deu ordem à baleia para poder soltar Jonas lá em Nínive. Eu costumo falar, né, que Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino. Pensa só, ele foi engolido de um lado, estava dentro do peixe, peixe que parece submarino, e ele navegou lá de submarino até chegar, ele estava indo para o outro lado. O peixe pegou ele lá e trouxe ele para Nínive. E né, a palavra vai dizer que o peixe cuspiu ele lá na areia da praia, né? Deu uma gorfou, né? Vamos falar assim, está fazendo mal, toma aí. E Jonas foi solto, né? Liberto pelo peixe lá em Nínive. E a palavra vai dar seguimento, a qual vai dizer que Jonas fez ali o que Deus mandou. Não tinha nem para onde correr também, né? Já estou em Nínive, né? E Jonas caminhou pela cidade de Nínive, pregando a palavra que Deus mandou, né? Arrependei-vos, né? Pois a cidade será
será destruída se vocês não se arrependerem. E ele ficou fazendo aquilo ali por alguns dias. Eu estava tentando lembrar qual foi o versículo aqui, mas vocês estudam em casa para poder ler a palavra e entender a palavra, né? E aí o que aconteceu? Jonas pregou a palavra e aquele povo ali ouviu. E quando eles ouviram, vai dizer aqui, por exemplo, aqui ó, no verso 7 do capítulo 3, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei. O rei ouviu e falou que seus grandes, dizendo, todo homem, todo animal, boi, ovelha, todos eles iriam estar ali de pano de saco. Todos eles iriam se arrepender, Deixa eu ver como é que está escrito aqui, ó. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais serão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Veja bem o que Deus faz. Deus, ele permite muitas das vezes nós passar por problemas grandes, por dores, por as aflições, por perseguições, por lutas, por tempestade, por várias situações quando nós estamos longe da presença de Deus. Deus, ele permite a gente passar por esses problemas para que nós venhamos a reconhecer Deus. Veja bem que a palavra do profeta é o seguinte, vou falar com as minhas palavras, ó, se arrepende porque Deus vai, ó. Lembrei do cara do facão, né? Você já viu esse vídeo, né? Você está rindo? Você já viu esse vídeo? Não? Tem um vídeo lá que o cara tá de máscara lá, como eu falei. Aí ele vai lá, se ele falar, eu vim te buscar. Não, peraí, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar isso. Não, chegou a sua hora. Eu vou, ó. Só que ele usa um apito, né? Mas então, mais ou menos isso. Jonas estava lá, pregando. Ó, se vocês não se arrependerem, Deus vai, ó. E aí, eles ouviram. Você está rindo, mano? É coisa séria. Deus, eu acredito assim, Deus permitiu eles se arrependerem. Até porque, nós temos exemplo, por exemplo, lá de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, Nesse caso, não. Nesse caso, Deus permitiu eles se arrependerem. E ali, Nínive toda, ali jejuou, sem comer e sem beber. E ali, Deus, vendo que o povo o clamava, que o povo ali, buscava ao Senhor naquele momento, então, Deus ali falou, agora sim. Agora, você se arrependeu? Foi de coração? Está aí jejuando? Está aí sem comer nada, sem beber água? Bem, gostei. Aí eu não vou destruir mais vocês. Então, a palavra vai dizer que Deus não mais destruiu Nínive, porque eles se arrependeram. Então, mediante essa palavra, ao qual o profeta trouxe, ele clamou a todo o povo se arrependeu, e ali Deus falou, não vou destruir mais. Mas o profeta ficou triste. O profeta fez o quê? Quando ele acabou de pregar, ele subiu no monte. Ele subiu no monte e começou a olhar para a cidade, esperando Deus destruir a cidade. E como ali as horas iam se passando, o sol ficou quente, aí Deus pegou e fez crescer uma bomboreira sobre a cabeça dele. E ali, aquela bomboreira fez sombra sobre ele. E ele descansou. E depois de algum momento ali, Deus mandou um bichinho comer a bomboreira. E ali a bomboreira foi destruída pelo bichinho, se secou, e o sol começou a fadigar a cabeça de Jonas. E acredito que o sol deve ter até ferido ele. Eu não lembro exatamente como está escrito, mas ele se afadigou tanto que ele ficou revoltado. Como é que você fez isso comigo? Que não sei o quê. Aí Deus falou assim, Jonas, você está aí triste por uma bomboreira que você não plantou, que no mesmo dia que cresceu, morreu,
Você está aí todo triste aí pela Abó Moreira que morreu, e eu não vou ter, eu não vou ter compaixão desse povo que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Veja como é que Deus é bom. Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus, ele não leva em consideração quando você ainda não conhece o Deus verdadeiro. Eu não sei se aquele povo já conhecia o Deus verdadeiro, mas naquele momento ali, eles oraram. Naquele momento ali, eles deixaram a diferença de lado e começaram a adorar a Deus, aleluia, para que Deus se arrependesse de destruir Nínive. E ali, quando o povo se arrependeu, Deus falou: não a destruirei mais. E ali aquele povo foi, vamos botar assim, salvo, né? Até porque depois de 105 anos depois, isso aí já é uma história de outra pregação, né? Depois de... lá no livro de Naum, vai dizer que aproximadamente depois de 105 anos depois, Nínive foi destruída, né? Então, assim, ela foi salva, aquela geração ali foi salva, e depois nasceu um povo lá que continuou fazendo o que era mal, e por eles fazerem o que era mal, Deus foi lá em Nínive e aí Deus fez, né? E aí Deus fez. Mas o que podemos tirar aqui deste texto de Jonas? A palavra de Deus nos ensina que Ele vai te usar, Ele vai me usar, Ele vai usar quem Ele quer para levar a mensagem da salvação. E ali, quando Deus te mandar, você vai, porque Ele está te guardando. E o plano para aquela obra que Ele está te incumbindo é grande. Ele está te incumbindo ali de uma obra que vai ser grande. Veja bem aqui, ó, que uma cidade foi salva mediante a pregação de um homem. Imagina quantas almas não são salvas quando Deus te manda fazer alguma coisa. Imagina às vezes que eu já senti vontade de simplesmente de virar para uma pessoa assim e falar: olha, Jesus te ama. Só isso. E essa pessoa se alegrar tanto. Uma vez eu estava trabalhando, Deus me tocou de falar para uma mulher assim: ó, que Deus tem preparado para você bem maior do que você pode imaginar. E a mulher começou a glorificar, dar glória ali e agradecer, porque ela estava esperando essa resposta o dia todo. E ali Deus me usou como canal de bênção para abençoar aquela mulher. E como Deus usa cada um de nós aqui também. E vai continuar usando, amém? Então, né, a palavra do Senhor é essa: quando Deus te mandar, não fuja, faça a vontade de Deus, porque Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, e Deus pode abençoar famílias, Deus pode abençoar uma cidade, e Deus pode trazer uma cidade a ser salva mediante a palavra que Deus coloca na sua boca, amém? Até aqui Deus me deu, amém, glória a Deus.